Olá, bem-vindos ao Threadcast by South System. Eu sou a Lu, analista de sistemas e líder técnico. Eu sou o Adeja, bem-vindos aí. Hoje o assunto é UX. A gente vai falar hoje com o Carlos e com o Thiago, dois parceirão aqui da South que trabalham com UX e UI aqui com a gente, tá? E é isso aí. E vai ser um bate-papo muito legal que a gente vai falar um pouquinho quais são as diferenças entre o UX e o Design Thinking. Perfeito. Então, roda a vinheta. Isso aí então, né? Começando mais um episódio aí do Threadcast. Bem-vindos aí então. Mais uma vez agradeço a presença de vocês aí, queridão Carlos Valadares, prazer te conhecer, a gente nos conhecia ainda pessoalmente aí, né? Trazendo um pouco de UX e Design Thinking. Vamos ver como é que funciona essa parada aí. Então, cara, queria te pedir, Carlos, por favor, te apresentar um pouco pra nós aí, comentar um pouquinho da tua vivência South System. Então, pessoal, prazer aí, boa noite, ou dependente do horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos Debon, trabalho na parte de UX e UI da South System já faz, acho que há 2 anos, legal. Indo pro 3º. Tenho uma vivência bem sólida na parte de interface. Massa. Trabalhei por muito tempo com design gráfico e publicidade, ilustração, inclusive trabalho ainda. E há uns 3 anos entrei para essa área que tem tudo a ver com o que eu já fazia. Sim. Só não era direcionado. Não era isso. Então agora estou aí nesse período quase longo, contribuindo aí dentro da South System. Massa, obrigado pela presença aí, cara, valeu. Valadares, meu querido, conta pra nós quem tu és. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, eu sou o Thiago Valadares, né, mais conhecido como Valadares aí. Bom, comecei nessa história aí de UX, UI, que nem se chamava UX, UI ainda, né? Era arquitetura da informação, lá atrás, né? Enfim, não vamos falar de anos, né? Lá atrás. Mas gostei, né? Me apaixonei, na verdade. Fui apresentado à área através de um estágio e aí acabei mergulhando nisso. Legal. E tô aí já, acho que, sei lá, mais de 15, 16, 17. Perdi as contas já. Manja. De quanto tempo a gente tá É um bichinho, né? Que pega e a gente acaba se apaixonando, enfim. É verdade. E comecei também no digital e depois saí um pouco. Na verdade, eu sou... algumas pessoas sabem, outras não. Eu sou jornalista, né? De formação. Então eu meio que, literalmente, me apaixonei pela área e tô aí até hoje. É que teve um tempo, acho que jornalismo, a galera metia a mão nas webpages, né? Acabei caindo por foi um acaso, né? Uhum. E aí deu certo, né? Na época tinha uma pessoa que me contratou, enfim, queria uma pessoa para organizar o site na época, né? Olha, acho que um jornalista pode ajudar nessa questão uma visão aí, de comunicação, né? Exato. Né? E tal, legal. E aí foi, Massa. né? E aí Massa, já estamos massa. aí. Mas mudança total, né? Não, acontece muito até pelo nosso projeto do Impulsionar aí, que a gente fala bastante, né? A galera... É isso, tu ainda se envolveu direto na área, mas formação é outra. Mas a galera que muda de área passa pelo Impulsionar e acontece isso, e tá aqui um bom case também. Sucesso aqui. Mas antes de a gente começar a conversar mais no assunto, deixa eu fazer um bridzinho pela presença dos meus brothers aqui. Vamos lá. Aqui. Bom, obrigado pela presença de vocês. Isso aí, pessoal. Trazendo aqui a Serva lá do Inca, nosso parceirão aí que tá mandando serva pra nós, pra gente fazer um bate-papo legal. Tá aqui até o Grauer indicando aqui. O Inca Bar de Cervejas, os caras têm o bar lá em Floripa, né? Lá na Barra da Lagoa. Tem o bar aqui em Porto Alegre, manda essa serra pra nós, então, e aí já fica um toque pra galera durante o app aí, a gente vai falar uma palavrinha-chave, vamos começar a meter essa daí agora. E vai ter que ficar até o fim aí pra ver qual é a hora que vai sair a palavra-chave, que quem vê aí pro episódio, vai lá no bar e diz, vi tal episódio, tanto aqui quanto lá em Floripa, tá? Isso, Vital episódio, essa é a palavra-chave, vai ter um bônus lá no bar lá. Então fica até o fim com a gente aí pra descobrir qual é que é, porque eu não vou dizer agora não, vai ter que demorar um pouquinho mais. Né? E não vem pular pra frente. Não, né? vai ter que ver a gente falar um pouquinho não mais. Pular pra frente. E dado que tá vendo aí também, pô, curte o canal, né? Dá uma curtida, compartilha, se inscreve. A gente tá com uma outra previsão de chegar nos 1000 inscritos aí, a gente quer fazer um outro bônus, chegar nos 1000 inscritos... Chico vai ficar maluco, né? Aí vai dar bom, né? Então segue o canal da South, segue o canal do Threadcast.
chegando, também. Comenta lá isso aí, obrigado. Pode nos dar sugestões ali de algum assunto que queira ouvir no Threadcast. Isso. E segue a gente, dá o joinha, né? Então vamos lá. Aí. Parando com a propaganda. Vambora. Vamos lá, tá? Cara, vamos primeiro papo que a gente quer. Quem é quem, né? Que a gente bate bastante papo aí, a gente sabe das coisas no sentido de envolvimento com TI, nós dois aqui também, né? Trabalhamos aqui na South e tal. Então, muito se discute um pouco, né, dessa função do que é o Design Thinking e o que é o UX UI, né? O que funciona e como é. Então vamos ouvir um pouquinho de vocês aí. Dividam. Pensando assim, pensando que a gente é bem leigo nessa parte, totalmente. né? Essa galera que tá aí não sabe nada. Pensa que é pro diretor lá, pro nosso diretor lá. Não, e manja também, aquele lá manja também. Manja nas edições aí. Mas então, tirar essa dúvida um pouco, abrir um pouco pra galera o que é essa... Explicar um pouquinho. E aí, troquem as figurinhas aí um pouco, que eu vou dar o gole agora. Parte do... essa definição aí que a gente tem, alguns casos tratam muito como uma separação entre o Design Thinking e o UX Design. Só que, na verdade, um não roda sem... Quer dizer, o UX Design não roda sem o Design Thinking. Porque o Design Thinking é um método para a construção de produtos, serviço. Então, e dentro disso, o Thiago sabe, especificamente designers precisam trabalhar com o método de Design Thinking. É algo que pode ser tocado... É uma opção, sim, para trabalhar. Isso, é o desenvolvimento de um produto. Tipo, os designers entram dentro até pela expertise na parte da criação. Opa, quem falou comigo? Opa! Não, mas... É tecnologia. Aí já pegou. Mas, ainda voltando aí... Deu um corte aí. Já cortou. Certo. Isso é tecnologia, vai ser o nome do corte. Em cima do microfone. Eu aqui e eu escutando o retorno. Massa, isso aí. Mas o Design Thinking é isso. Serve para construção de produtos, serviços. Ele é dividido aí em três pilares. A parte de empatia, a parte de conhecimento ali e a de, digamos assim, testagem, mais ou menos. Tem uma nomenclatura, vai variando de equipes para equipes, assim. Mas é basicamente isso. E dentro desses três pilares, a gente divide isso em algumas etapas, que é justamente para ouvir os usuários, ter um conhecimento com mais pessoas do negócio, ter esse entendimento, onde a gente entrevista pessoas, a gente ouve elas, a gente coleta todas as ideias que a equipe tem sobre o que foi apresentado por esses usuários. Direto com a área de negócio. Exatamente. Produto, isso, porque a visão que se tem muito que designers trabalham sozinhos nesse processo. Não. A equipe, para esse momento, é uma equipe que tem que ser multidisciplinar, na verdade. Porque tem que envolver as pessoas que conhecem do negócio, as pessoas que entendem do serviço, as pessoas que querem usar, que vão usar esse serviço. Então, no processo do Design Thinking é isso. É uma descoberta de tudo que queremos que seja criado e do que a gente precisa ser feito. E depois, essa fase de empatia ali que a gente entrevista, deixa o usuário falar, ouve bastante de outras pessoas envolvidas, a gente prototipa e aí vem a hora que a gente vai entender. Aqui, o Thiago vai navegar, vai usar o nosso serviço até o desgaste. Não desgaste, mas até a gente ver que... É um foco mais no usuário, né? As conversas, né? Isso, exatamente. Então é bem isso. É um processo que não tem uma forma de... uma receita de bolo. Ela tem umas etapas ali que é interessante seguir, mas um processo de Design Thinking não vai ser igual sempre. Pode ser mais curto, pode ter umas duas etapas a mais, 2 etapas a menos, mas é isso. É um processo de descoberta, entendimento, coleta e testes. Massa. Basicamente isso. Manda, Chico. Não, eu ia completar só o que o Debon estava relatando aí, que é sempre um foco no usuário, isso. né?
no desenvolvimento de um produto ou no serviço é sempre focado no usuário. Então a gente entende o comportamento dele, é o que tu falaste antes, se cerca de dados de negócio, se cerca de comportamento do usuário, e aí para isso as entrevistas, né? A gente vai até o campo de atuação dele, aí faz eu digo um flerte, né, com a pesquisa acadêmica, né, onde se faz aquela trabalho de pesquisa etnográfica, onde você vai até o local, observa o comportamento e tal. Se faz também um pouco desse artifício, dependendo do produto ou do serviço que se vai criar, e aí sim se faz faz esse protótipo, né? E aí assim e testa isso para ver se efetivamente vai ter o uso, né? Vai ter a efetividade em campo e tal. Então é bem legal todo esse processo, né? Do design thinking é isso, assim, esse processo é gostoso de fazer. Legal. E até pegando esse gancho, aí a parte do UX, ela já entra na sequência, porque temos definido o produto, fizemos o processo todo do design thinking, a gente precisa tornar isso usual pro usuário final. Porque a galera, nos projetos que eu participo, o pessoal fala, a gente precisa agora colocar UX. Não é colocar UX. A experiência do usuário... É um cliente que a gente conhece, né? Alguns. Mas a experiência do usuário tá ali já. Independente se houver o nosso trabalho em cima, ela vai ser boa ou ruim. Exatamente. O nosso papel é preparar o campo para o usuário ter a melhor experiência ali dentro. Porque se o produto tá pronto... Mais confortável, né? Acho isso, mais agradável, que ele consiga atingir o foco ou da empresa que está contratando o serviço. A gente quer que o usuário chegue a esse ponto porque é o nosso business. Ok, a gente vai preparar o espaço para o usuário, ou seja, a gente não cria a experiência do usuário. A gente transforma. Tem foco em que tipo de usuário também, né? Que vai utilizar. Isso, exatamente. Aí entra a questão das pesquisas, questão do entendimento do usuário. Então, o UX é isso. A gente vai preparar o campo pro usuário final. Legal. Exato, é tentar transformar, né, alguma coisa que na verdade não existe, né, dependendo de um serviço ou um produto, na melhor experiência, para que aquilo se torne... e aí eu acho que, um pouquinho de história, eu acho que isso começou a se tornar mais palpável às empresas, enfim, quando a gente tem produtos de relevância mundial. Quando chega o iPhone, por exemplo, né, que é um clichê, assim, né, acho que todo mundo conhece, a experiência daquilo, e eu peguei o iPhone de exemplo, mas a experiência daquilo é completamente diferente do que já tinha se visto, né? Eu vou adicionar o teu comentário, porque eu tenho aqui uma anotação, inclusive, exatamente sobre isso, né? Porque, cara, mas é que assim, não tem como tu não falar da Apple. De 2007, eu acho. Foi... E aí tem a função dessa ideia do arquiteto de experiência lá, que eu tenho anotado, tá? Porque eu não vou decorar. Isso eu não decorei. Tá anotado aqui, que lá na Apple, em 93, época ainda relacionada à parte de... no Vale do Silício lá e tal, né? Então, que naquele momento o cara... Eu acho que eu tinha anotado o nome do cara aqui, mas acho que eu não anotei. Esse eu não anotei. Depois tem que ver o nome, eu prometo que eu coloco na descrição o nome dele lá. Que o cara entrou com essa ideia, né? Do arquiteto de experiência de usuário. Legal. E aí, então, começa essa coisa de difundir essa ideia. E aí, claro, lá mais pra frente, chega nesse ponto que tu tá falando. Então, cara, em 93 já teve esse primeiro... Né? Insight. Hoje já é literalmente 20 anos atrás. Anos 90. Anos 90, não, cara, quase 20 anos atrás. O ano que vem vira 20 anos. Que vem da arquitetura, né? Da arquitetura formal, né? A tradicional. Isso aí. Né? Exatamente de... trazer a melhor experiência, no caso, para ambientes. E aí trouxeram isso, acabaram adaptando para o digital também. Né? Exato. E se eu não me engano, eu tava tentando lembrar o nome dele. Ele meio que se auto-intitulou... Isso, cara, foi ato falho meu não anotar o nome do cara. Isso, eu sou um animal. Devia ter anotado. Mas é isso, ele se intitulou isso. Esse foi o título que ele se colocou. Ele era
se não me engano, era de qualidade. Isso mesmo. Alguma coisa que não condizia com o que ele fazia lá dentro. E ele começou nessa... Cara, eu não acredito que eu esqueci o nome dele também. Tá. Acontece, bom, daqui a pouco aparece na tela. Alguém vai botar nos comentários. É boa, ali, ó. Boa, pra quem lembrar do nome, a gente vai botar depois o link, mas já comenta no comentário também. Bota no comentário. Você tinha que ter pesquisado o nome do cara. Mas aí, então, né, voltando ali, essa função do design thinking foi mais além, né? Isso. Veio bem depois, né, essa ideia do anos produto. 2000 ali. Isso, exatamente. Então, não digo, complemento. Não, eu ia falar que os primórdios do processo já existiam antes. Aí, com ali pelo meados dos anos 90, que não, peraí. Vamos mudar isso aqui, nominar e difundir isso. Foi mais ou menos assim, porque tipo, a formação de produtos antes já acontecia nas bases do design thinking. Só que, né, não era tão estruturado quanto... não tinha esse nome, né? Isso, exato. Então, que a partir dali foi consolidado, né? Tanto que em 2022 a gente tá falando sobre isso. Nossa. Então, pra quem não sabe, antigamente todo mundo ficava numa sala, né? Pensando junto. Isso. Aí colocava ali as ideias, né? E daí iam selecionando o que era viável, o que não era, brainstorming né? de ideias. Brainstorming de ideias. Acontece. Quer dizer, tem. Agora estamos todos no mundo online. Exato. Mas antes era papelzinho mesmo, coloridos, né? Montando a ideia. E não deixa de ter ainda online também, né? A ideia do post-it ali a gente usa até... Só foi transformado. Exatamente. Pra trabalhar, né? Nesse sentido. Deixa eu tomar mais um golinho aqui. Mas agora o post-it é online, então vai. É verdade. É a experiência de usuário. Né? Modificada. Mas assim, não sei, Lu, tu quer perguntar mais alguma coisa rapidão aí disso aí? Só a gente vai pular. Não, era só pra dar uma ideia, porque às vezes as pessoas não têm uma noção, né? Como funcionava antes. Claro, agora a gente teve que se adaptar, mas antes... Era todo mundo numa sala, debatendo os post-its coloridos, escrevendo, montando as ideias, né? Isso. Porque eu acho que, literalmente o que o Debon falou, né? Do multidisciplinar, né? Cada um de uma área, né? Sim. Colaborando para que aquilo... Não, só um pouquinho, eu tenho uma visão diferente. Vamos anotar aqui, vamos postar. E assim, acho que o produto fica com eu não gosto muito disso, 360, né? Mas acaba sendo 360 com o olhar de todo mundo, sim, né? E é óbvio, ele vai ter a tendência a ter uma evolução, né? Enfim, e ter sucesso. Sim. Não, beleza. E são muitas conversas, né? Não, total. Muitas. O que até para contextualizar a galera, né? O Carlos e eu, a gente trabalhou em 1 ou 2 projetos aí, eu acho, junto no mesmo cliente, junto com a Lu também. Exatamente. A gente se apoiou também numas estimativas aí, conversando um pouco. Passamos uns perrengues ali, né? Alguns perrengues, tivemos que dançar bastante ali com a questão da estimativa, mas chamava a todo momento. Exato. Pode entrar numa call, claro. Pra entender melhor como era a ideia ou... Literalmente a gente tem uma experiência com os usuários. Né? Dessa forma. Bem extensa. E aí, cara, eu acho que assim, uma dúvida, colocando e trazendo essa função do que é o UX, o que é o UI, né? E o que é o Design Thinking e tal. Enquanto isso impacta, principalmente assim, no Design Thinking. Vamos dividir, né? O que o Design Thinking para inovação, o que é o impacto dele para inovação de produtos, assim. E o UX também, né? Então, porque pensando que ele é mais voltado a um produto mesmo, mas o UX ele vai mais voltado a pessoa que vai utilizar, ao usuário em si, né? Mas não necessariamente assim a produtos, né? Porque para serviços também. Então a parte do Design Thinking é mais para a concepção assertiva desse produto ou serviço. É bem o que eu falei antes. O Design Thinking a gente projeta, a gente entende, colhe para direcionar produto / serviço para melhor resolução. E o UX e UI entram para tornar tudo mais fácil para o usuário final. Então tem essa separação de nomenclaturas, mas no direcionamento, na criação de um produto, isso tá muito junto. E não tem como separar, que nem eu disse antes, a experiência do usuário tu não coloca, tu só evolui ela. E até pegando um ganchinho aí na parte do UX, também dessa separação que tem entre UX e UI.
Pois é, Que, isso era uma coisa que intriga, né? Porque todo mundo questiona o que é. O que quer dizer acontece, eu sou UX, UI? isso, até tem a separação por profissional. Hoje seria uma... Tem várias formas. Tem nomenclatura de profissional, que é o User Experience, né? Mas o User Experience virou quase que um... Abrangendo quase tudo. A palavra, né? Ela abrange muita coisa, né? E o UI, que é o... Isso, a parte da interface. Interface, isso. né? Até isso é uma questão assim que acontece em muitos projetos, que com a parte ali da galera de desenvolvimento, precisa alterar isso aqui na UX. Aí o designer chato fica ali, não, peraí, pessoal, isso aqui é UI. O designer chato. Isso aqui não é, não, tá, beleza. Aí daqui a pouco, não sei o que, preciso trocar a cor desse botão na UX. Não, peraí. É o UI. Na UI aqui a gente vai trocar. Então, isso não é falta de conhecimento do pessoal. É essa englobada que está dando a parte de UX/UI. Tanto que muitos profissionais hoje são denominados como UX e UI designers. Tá na vaga, tá no nome da vaga. E derivação disso, né? Isso. Hoje tu tem Product Designer, que é o cara que entende de todo, Service Designer, tem muitas nomenclaturas, né? Mas assim, acho que pra resumir legal, acho que o UX e o UI são os dois profissionais, né? Sim. E o Design Thinking que a gente tá falando é o método, né? É o framework, né? a ser usado pra que esses caras trabalhem em cima. Que o Debon até comentou, que não necessariamente precisa ser usado, mas ele acaba sendo, de certa forma... o melhor, né? Porque é o design voltado pro usuário, centrado no usuário, né? Como a gente diz, né? E atende os pilares que nem vocês estavam falando. Exato, Né? exato. Atende essas necessidades para que o UX e o UI trabalhem em cima disso. Isso, e aí acho que, só pra completar aqui, eu acho que hoje, além desses profissionais do UX e do UI, tem N profissionais que englobam toda essa estrutura. Aí nós estamos falando de researchers, né? Pesquisadores, o writer, o UX writer. É uma turma grande que trabalha para a experiência, né? Sim. Enfim, tem, assim, agora me veio esse, daqui a pouco a gente lembra demais, assim, o UX writer, tem o product designer, né? Que também, aí eu acho que faz um pouco dos dois trabalhos, do UX e do UI, né? Enfim, tem o service design, tem muita coisa aí já, né? Não, é isso. Pra mim, responde. Não tem nem como dizer que não responde. Responde todas as perguntas. Porque até, tipo, o Thiago, voltando ali na trajetória do Thiago, lá atrás também, o cara começou como web designer. Exatamente. E o web designer... Agora entregou a idade. Um amigo meu trabalhava como web designer. Fez um cursinho, amigo meu. Entregou. Aí eu lembro que era tudo que hoje tem essa separação, era feito naquela época. Sim. Porque esse meu amigo web designer, ele fazia o front, ele fazia a parte visual, a parte navegável, a experiência do usuário, tudo. Só não codava porque não tinha tempo para aprender tudo, né? Então era isso. Alguns eu conheço que codavam. Mas você Por coincidência, esse meu amigo também codava. Olha aí, ó. Então, Tu vê, né? Tu vê só. Então é isso. Foi por isso que quando eu me inseri na área, eu vi, não, mas espera aí. Isso aqui já acontecia há tanto tempo. Então não é tão novo. Aí essa inserção para muitos na área foi devido a esses amigos que... Esses amigos que sabiam. É um processo que já conhecia, mas que já acontecia, só que foi evoluindo. Então é basicamente... E que codava também, viu? E que codava também. Mas esse meu amigo esqueceu bastante coisa. Não, só pegar um gancho assim, até pra... A gente tem eu queria comentar sobre o evento do MTC, né? A gente tá falando em qualidade aqui, dessa parte também e tal, um pouco de... A gente falou um pouco sobre qualidade do produto final, né? Inovação e tal. A gente tem o evento, esse app aqui, ele sai dia 29, né? Então a gente tá gravando. Obviamente, pra quem não sabe, a gente grava os episódios, tá? Isso. Até porque é legal a gente gravar, porque a gente corta um monte de bobagem que a gente fala. Né? Às vezes não, às vezes a gente deixa, porque é legal também, pra vocês darem uma risada. Mas assim, a gente... até amanhã, né? Que é dia 30, o episódio sai no dia 29 aqui. O pessoal ainda pode se inscrever lá no evento do MTC. A gente vai deixar o link aí embaixo. E por que eu tô comentando? Porque a Salf é uma das principais patrocinadoras do evento. Legal. E vai ter um stand, né? E vai ter o stand lá. Legal. Então fica a dica aí, o link vai estar na descrição, tá? Acessa lá, se inscreve. Eu não lembro o valor agora pra dizer, também não quero mentir, mas é um valor meio que simbólico, assim, porque também é um apoio, né, pra outras coisas esse valor de ingresso. Ele é online, né? E aí, de novo, a Salf é a patrocinadora.
Então dá eu uma vou dá estar uma no olhada lá. stand também da sala, Olha aí. dando um Olha aí. apoio. Um up. Boa. E aí, aproveitando que vai olhar também o descritivo, vou dizer de novo, segue o canal, compartilha, dá o joinha, a gente quer chegar nos 1000 likes, né? E Então, aproveitando esse gancho do Ah. QA, né? Que seria do QA sem ter um protótipo feito? mas eu Então- vou te dizer assim, eu queria até Exatamente. comentar vamos contar alguns cases que eu acho que é legal pra falar, assim, saber Bem de legal. Falar de vida vocês. real. Bem legal. Vamos lá, porque assim, puxando isso mesmo, é legal, Lu, obrigado. É tipo, na questão do. Comentar assim, o que há um projeto casca que foi legal no sentido assim, como era, né? A gente tem, na verdade, um episódio pra frente aí que é o projeto do Tume. Vai sair, fiquem ligados que esse projeto vai sair, esse episódio vai sair. Né? A gente tá aqui gravando o segundo app aqui dessa quinta temporada. Então, o terceiro app tá pra frente, ele vai ser do Tume, então fiquem ligados, tá? E aí a gente falou um pouco disso, assim, do que foi, eles passaram por um processo aí, né, o projeto foi ruim e tudo que entrou pra frente, tu apoiou, né, Carlos, de alguma Nós forma, dois. né? Vocês dois apoiaram, né? Mas, olha aí, ó. Claro. E isso foi um bom case, né, pra comentar, assim, do que foi a evolução disso com o UX, UI e o Design Thinking, né? Exato, até naquele nosso primeiro momento lá, Onde tudo era mato. onde uns amigos Massa. nossos começaram começaram codando. Não, era uma ideia até, eu acho que eu tive acesso ao protótipo do Tume. O original, vamos dizer assim. Não, o original a gente desenvolveu, e esse agora que tá rodando. Entendi. Aí teve a ideia já tava lá atrás, só que ela foi, tipo, algumas etapas foram cortadas. Então essa evolução eu acompanhei, né, por ter contato com a equipe responsável, e ficou bem legal. Tipo, a evolução que o projeto teve do Design Sprint lá, de todos os métodos que o Thiago conduziu na época. Teve coisas que foram mantidas e outras outras ajustadas que eram ideias no papel, que com a outra equipe entrando teve uma evolução muito bacana. Sim. Então isso é legal de acompanhar. Até voltando à questão do design thinking ali, Isso é tecnologia, o que eu pessoal. pensei. Isso é tecnologia. Que loucura. foi o que eu sei que foi o que tu pensou. Aí essa evolução, aquilo ali é bem o processo do design thinking mesmo. Sim. Tipo, começa algo e tem esse novo direcionamento conforme vai evoluindo, conforme outras pessoas vão entrando, participando, ou o negócio já não é esse direcionamento que a empresa quer. Até Então- um ponto, assim, pra entender melhor, né? E esse é um exemplo que vocês podem dar, porque o pessoal vai ficar pensando assim, como que começa, né? Chegou a ideia aqui. Aí, como trabalhar? Porque já veio alguma coisa semi-pronta, mas que tinha necessidade de melhorar ela, né? Que ela não tava ainda... Ela tava num processo muito, assim... verde, né? Cru. Cru, é. Isso, exatamente. Como é que vocês iniciaram? Como é que vocês começaram a trabalhar assim, pensar? Como é que... Do Tume, do Isso. Tume, projeto e que do Tume. E que inclui, assim, o design thinking. Bom, nesse projeto a gente já tinha, né, vamos supor, o briefing, né, o histórico do projeto, né, que na verdade ele já existia, foi feito na época por uma outra equipe, uma outra empresa, enfim. Mas eu lembro que a Alessandra na época e o pessoal, eu acho que o Carlos, né, o Henrique, enfim, e outras pessoas envolvidas, mas eu lembro muito do relato da Alessandra falando que ela não estava muito satisfeita, a experiência não estava tão interessante quanto ela gostaria, enfim, e tal. E aí a gente pensou em aí óbvio, os profissionais, né, dessa área foram chamados e tal, e a gente pensou aí a gente assume normalmente que a gente não sabe nada, né? A pessoa até acaba trazendo um histórico, né? Enfim, olha, Sim. uma situação, né? Mas a gente assume que a gente não sabe nada. Vamos lá, vamos entender o que é o produto, o serviço que a gente vai montar, enfim. E aí se toma, como é que se diz? Pega dados, né? Enfim, dados históricos, conversas, enfim. E aí se monta um trabalho para que a gente colete o maior número de informações. Acho que era isso que eu queria chegar assim. O maior número de informações para a gente começar a traçar um caminho.
E aí, um caminho, né, que foi escolhido, a gente resolveu na época fazer um design sprint, né, pra refazer, na verdade, algo, entender, né, o que eles estavam querendo, entender, montar e validar essa hipótese, esse caminho que a gente ia tomar ali. Sim. Então, é um método que é validado pela Google, né? E a Google Ventures, se eu não me engano. Tem um livro, né? Bem conhecido. Já fica tem um livro aí. E aí a gente aplicou, né? O Demon, a gente entrou junto nessa empreitada e foi bem legal, assim, foi bem divertido. A gente, né, teve o contato com a Alessandra, né? Que era ali a owner do projeto, enfim. Foi posto esse desafio pra gente, a gente começou. Teve algumas pessoas que eram envolvidas também no projeto do Tume. Eu lembro que o Carlos, né, também estava participando. Tinha algumas outras pessoas, né, que formaram essa equipe. Foram alguns médicos também que participaram, que eram conhecidos da Alessandra. Isso. A gente teve também depoimentos de pacientes também. Isso foi lá no final já. Isso, exato. E foi foi um suporte de pessoas da área. Isso. E relatos também de pessoas de pacientes. Isso. Pra resolver. E isso, cara, Sim, e aí entra no que tu tava... que na verdade é o que a gente tá aqui trazendo, né? Que é o levantamento da ideia, né? Mesmo. Do thinking, né? Do pensamento. Do pensar, exatamente. Né? E que traz para vocês conseguirem produzir de uma melhor forma a usabilidade da coisa, né? Isso. Exatamente. Porque a gente, como o Thiago falou, a gente chega assim... a gente não sabe nada. A gente não sabe literalmente, nada. Como você falou, não sabe nada. Vamos, o que a gente tem de dados sobre isso, comportamentos, o que já foi feito algo parecido com isso no mundo existe, vamos atrás, né? Para entender todo o cenário, para daí sim, agora vamos traçar o caminho, onde e nada é escrito em pedra, vamos para esse caminho, não. A gente está num trabalho de hipóteses, né? De testes. Talvez a gente escolha um caminho ali que lá na frente eu acho que pelo percentual, enfim, a gente tem um trabalho de medida, né? Sim. Mas daqui a pouco ele não se valida, então a gente parte para outro. E assim ainda, acho que é o pensar, né? Isso, é o design thinking bem aplicado, né? Exato. Foi um trabalho interessantíssimo. Cara, foi muito bom. Acho que uma semaninha ali. A gente aplicou em uma semana, né? Bem o by the book, né? Isso como mesmo. eu chamo ali. By the book, né? Embaixo do braço aqui. E é isso. É muito que pra nós também é um aprendizado gigante. Sim. Isso, e já foi na pandemia. Eu lembro exatamente. Já foi de uma forma online, né? Normalmente, e aí eu, né, relato pessoal, eu gosto, e aí a gente tava conversando aqui antes, né, de ter o presencial, né? Exato. É muito mais gostoso, a gente trocar ideia, com comida, com bebida. Fica a dica. Agora. Inclusive, até eu vou fazer o seguinte aqui, para Cara, eu vou te passar pra tu te servir aí. Só pra comentar. Essa cerveja é a que tava aqui, tá? Que é muito mais fácil de servir. O pessoal do Icaro me perdoe. É massa isso aqui pro cara levar pra casa, mas pra servir aqui, pra eu não fazer sujeira, eu deixei nessa garrafinha aqui pra ficar melhor. Thiago? Mata um pouquinho aqui. Pode matar aí, por favor. Fique à vontade, depois a gente pega mais ali. E até a gente teve um outro projeto aqui na Salf, que a gente fez de um outro cliente, a gente fez de modo presencial, até aqui no Tecnopuc também. Sim, o Rafa, daqui a pouco vai assistir isso aí também, participou, eu lembro. E aí esse foi de maneira online. Então, na época eu lembro que foi diferente, né? Porque é isso, eu nunca tinha conduzido uma design sprint online toda, né? Então, que desafio, né? E aí pra gente... As novas experiências, exato, né? Foi bem naquele meio ali, mas foi bacana, assim, E por ser bem no começo, realmente era algo muito novo. Porque a interação com as pessoas online ainda tu ficava... Porque tinha todo mundo sentado, a troca de conversa, eu tô falando com a Lu, daqui a pouco o Thiago, não, isso aqui, escuta, presta atenção. No online era muito ainda atravessado, assim, espera, dá o delay, então realmente foi um desafio. E até entender, e conseguir explicar. Exatamente, então... E é um trabalho dinâmico, né? Tem, assim, as pessoas, a gente tem que propor o brainstorm, né?
o tempo todo é ali verdade. de as pessoas se sentirem à vontade para colocar ideia. Sim. Porque se ficar todo mundo ali no Proform, sim, não, eu acho eu legal. acho que é isso. Eu acho que é isso, Aham. né? E o nosso trabalho ali é estimular, né? Para que as ideias E apareçam. não estando assim que nem a gente tá aqui agora é complexo, né? Até pelo Muito. tipo de ferramenta vocês usaram no início pra fazer isso, cara. Tipo, Eu lembro pra que... rabiscar, né? Eu lembro que a gente tava falando dos post-its, eu usei um Mural, que é bem conhecido, acho que foi um Mural, que é um board, né? Na verdade é um board online, onde a gente tem um quadro, tem post-its, tem todas as ferramentas onde a gente consegue fazer, enfim, Acho que até o no brainstorm de Miro também verdade. tem O Miro. Isso, parecido, exatamente. Eu acho Eu que até vou Não, anotar foi o o Mural, Miro, eu vou é. anotar porque depois a gente bota pra galera, compartilha o também. Miro né? também. O Miro, eu acho que foi o Miro, eu não lembro. Não, foi o Mural? Foi o Mural, Mural, se eu não me engano, né? O Miro foi eu um conheci desses dois. depois e o Miro... O Miro a gente usava faz- no cliente lá, né? Que a gente tava Esse- trabalhando junto lá, né? Usamos. Eu Mas acho que utilizo foi o Miro ainda. É bom É. também. Mas. E aí depois eu acho que o nosso. Foi o Google. O Meet, né? Sim, o Meet, Normal, para trabalhamos as com o Meet. conversas. A Aham. gente gravava, né? Todas as nossas. Sim, as ou é o nossas- Meet, é o Zoom, É, o Loom, esses, né? esses Não, o de- Zoom, não, o Loom é pra gravar outra coisa, é pra gravar o vídeo e tal. O Zoom, né? Pra fazer isso. O da Microsoft lá, me faltou O agora. O Teams. Teams também, que a galera Teams. usa bastante, tá? E eu acho que, não sei, o Debon, eu vou deixar ele comentar depois aqui já, mas um dos maiores desafios ali, como o Tume ele é bem específico para pessoas com câncer, enfim, né, pacientes Sim, com sim, sim. câncer, foi um desafio pessoal também de entrevistar essas pessoas em Exato. tratamento. Então, assim, a Alessandra foi... assim, uma pessoa sensacional nessa abordagem, Aham. porque ela era a owner ali do produto que conduziu, né? A gente, na verdade, estava como ferramenta ali, né? Auxiliando Aham, no trabalho, aham. mas assim, entrevistar Pra conseguir uma entender paciente. quais perguntas fazer. Exatamente. Exatamente. Não, Foi e um até trabalho bem delicado. E Ex- foi bem, Isso bem mesmo. bacana. A abordagem para essas pessoas numa situação delicada. Isso. Então, é algo, como não é do dia a dia a gente tratar Isso. com pacientes de câncer, é algo que, cara, como eu me direciono em que pontos eu toco para que não torne esse processo ou relembre de momentos... E como entender pra botar isso no app, né? Exatamente, exatamente. Aí entra o thinking de novo, né? Exatamente. Voltamos pro thinking. Não, e até o que a gente falou ali no começo. grande a parte, desafio. a parte verdade. multidisciplinar Aham. da Alessandra, outra pessoa que não é da área do design, mas estava ali dando um Isso. suporte, isso engrandece muito e facilita demais o nosso trabalho. Sem contar que também traz conhecimento, né? Exato. Que exato. já é algo novo que a gente já adapta para outras situações. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com um cliente de um ramo parecido. A gente, já tem uma referência aqui de Sim. como tratar. Já sabe aonde buscar métodos ou abordagens para tratar com tipo X de paciente. Exato. Então, de paciente não, de cliente, de usuário. De usuários, cliente. aham. Isso é muito bom. Esse processo para o profissional também Sim. é perfeito, assim, para a parte de carreira também. Claro, não. E até de... Conhecimento Exatamente. não deixa de ser o aprendizado em si, né? Óbvio, acho que essa é a palavra melhor pra isso. E isso é uma coisa constante, né? Nesse sentido, Então. porque, tipo, cara, quando a gente se envolve num projeto novo, dependendo se a gente sai um pouco da área, né? Como a gente comentou um pouco antes aqui também, tipo, todos os projetos que eu aqui na Soft atuei foram áreas de Financeiras. bancárias, financeiras, né? É um fluxo que o cara já tá internalizado. Tu só Exato. troca de demanda ou de projeto e tu acaba estando internalizado. Aí, mas pra vocês... Sim. Né, Saiu que do se lugar envolvem como- dessa da zona de área, conforto. Exatamente. tem que estar toda hora. Exato. Não, e- Cara, haja, né? E até dentro do ramo mesmo, por exemplo, da área financeira, daqui a pouco a gente Sim. ataca um outro... Módulos diferentes, sei lá, né? A gente ataca um outro público. É. Tipo, não é uma galera mais velha. Já é uma outra abordagem. Aham. Então isso também vai, tudo é bagagem. Aham. E o cara vai sabendo lidar com, é o mesmo ramo, mas é um público totalmente Outra diferente. curva, né? Exatamente. A minha abordagem aqui não vai funcionar. Aí que entra de novo a parte de uma pessoa de suporte do cliente, do produto ali, né? que entenda. Aham. Cara, isso é muito bom. É muito bom. Eu sempre penso que tudo que eu tô aprendendo ali, eu vou conseguir passar para frente depois. Aham. Entendeu? E não só na área... eu não vou usar isso só na área Reaproveitar, né? financeira. Eu não vou usar isso só na área... Sim. na medicina. Aham. Eu vou conseguir adaptar isso, que já é um trabalho também uma das funções do nosso trabalho, adaptar experiências
para resolver novos problemas. Sim. Então isso tudo é que a gente absorve assim nesse percurso. E eu acho que entra num próximo ponto que a gente queria tocar aqui, que é como criar uma sinergia, acho que é a melhor palavra, né? Entre as duas áreas, vamos dizer assim, né? Na verdade, entre as duas áreas não, porque agora a gente tá mais claro que a usabilidade ela é um todo. Isso. E tu tem um framework para trabalhar que é o design thinking, né? Então, hoje, a maioria das coisas que vocês falaram aqui já dá para ter uma percepção de como fazer essa união e sair dessa visão de que você é separado, né? E tudo que tá trazendo agora, e eu acho que a galera de produto, né, a galera de negócio apoia muito nesse sentido e, claro, o usuário final, né, de alguma forma, né, apoia vocês nisso, né? Sim. Então, assim, essa é uma indicação que vocês também dão nesse sentido, até para colocar uma pergunta para vocês, né? Esse envolvimento do usuário final, ele é, de certa forma, ou não, ele é 100% importante, produto, nós do back-end, vamos dizer assim, né? O que isso influencia para ter que eu acho que é o nome do episódio, né? Sim. É produto inteligente e inovador. Né? Então aí, ó, toma. Então aqui é o É com leitura. vocês ali. Toma. Não, a questão do produto inovador é importante, sim, a participação do usuário final. A gente volta até a parte das pesquisas, isso é muito importante, o entendimento dele. Mas até o que eu penso assim sobre inovador. Se tem uma visão muito tipo, não fechada, mas direcionada, que o inovador é algo que ninguém conhece. E às vezes não. Às vezes, para o cliente, para o projeto, para o serviço que eu quero desenvolver, algo revolucionário, inovador, já existe no mercado numa outra área. Ah, sim. Mas que se a gente traz, trabalha em cima, estuda, direciona, adapta, é algo que a gente traz a inovação para dentro da empresa ou do projeto que a gente está trabalhando. Sim. Então isso passa muito pela questão do design thinking, da questão de interface também, que interface não é só a tela bonitinha. Pessoal, o pessoal, bom ponto. Exatamente. A experiência do usuário, a interface tá dentro. Vai ser o nome do corte ainda. Exatamente. Exatamente o nome do corte. Porque o pessoal tem essa visão também que, tá bonito. Mas só faz uma telinha pra nós. Não é faz uma telinha. Não é, preciso de uma tela. Não, calma aí, peraí. Não é uma telinha. Então, isso tudo tem que estar bem separado, mas não disperso. Boa. Porque a questão da usabilidade, da inovação, por exemplo, um produto que a gente tem a gente passou por isso até nesse outro cliente, que num primeiro momento nós só redesenhamos a interface deles. E isso foi uma inovação. Total. Nossa, muito. Nós não fizemos um trabalho de usabilidade específico para trazer uma porque não era indicado pro momento, mas isso de tu redesenhar algo é uma inovação. Então isso é importante. Não se prender que o inovador é algo que eu vou tirar da cartola que ninguém nunca viu. Sim. Não, é adaptar. É adaptar então, resultações. Uma melhoriazinha. Exatamente. Que não era uma melhoriazinha. Exato, porque vai trazer o resultado. Vai trazer um resultado às vezes maior do que o esperado. E isso faz parte do inovador. Um dos meus pontos de vista sobre inovação. Que a gente não precisa quebrar muito a cabeça para tirar algo do zero. É só entender o problema e trazer algo que não foi feito. Algo que realmente vai inovar ou na parte visual, vai inovar no retorno que esse cliente espera com o produto. Então é isso, é desprender. O que eu quero chegar no ponto é de desprender que o inovador vai ser algo, meu Deus, revolucionei a área do design com esse produto. Não, eu só adaptamos algo para o sucesso do produto. Eu concordo, vou seguir na linha do Debon e é mais ou menos isso, assim, quando tu compra um produto ou um serviço, a inovação, né, a boa experiência tá ligada a várias coisas. Exato. Vamos criar uma ideia aqui de um produto qualquer em uma loja. Quando tu chega na loja, o ambiente da loja, né? Eu tô pegando um exemplo bem simples aqui, mas só pra contextualizar o ambiente da loja, e aí teve um arquiteto
que ambientou aquela loja, um Exato. decorador. Ali já vai tipo, criar sensações para que isso converta lá no final, né? Para que dê o bip da maquininha, né? Então já tem um ambiente, já tem, exatamente, já tem enfim, a arquitetura, já tem o vestuário dos vendedores, já tem o comportamento, a maneira de vender e tal. Enfim, aí depois a gente entra no produto. Aí tem a experiência da entrega, da caixa, né? De como né, do produto em si. Como tu recebeu, exatamente. né? Então, e aí saímos do UX UI, entramos numa coisa muito maior que é o Service Design, né? Que o pessoal fala bastante hoje também. Service Design. Exatamente. Que não deixa de ser a experiência do Isso, usuário a experiência. Vocês estão falando tudo de experiência. Então, Exato. assim, cara, dá pra... E aí, exatamente, daqui a pouco eu faço uma transformação numa embalagem e isso é algo inovador. Eu não preciso criar fazer uma super revolução numa interface lá que daqui a pouco não vai ter a mesma mudança e experiência nova do que uma caixa bacana e tal. Não, voltamos na Apple. A Apple faz isso muito bem. Aquela troquinha de câmera. Exato. Mas enfim, é um clichê, mas não adianta, né? E óbvio, aí podemos pegar N empresas aí, enfim, né? Mas é isso, assim, às vezes não precisamos transformar, né? Reinventar a roda, né? Quando vou criar uma interface super linda e tal. E às vezes a abordagem lá do vendedor, né, o comportamento, como ele fala contigo, daqui a pouco, pô, cara, bacana esse astral aqui, né? Aquele acho que eu vou comprar só pelo... Exatamente. Só pelo astral. Como a gente chegou aqui agora pra gravar, pô, bacana, né? O que mudou. Não é uma sala, né, com uma luz branca aqui e tal. Tem toda uma ambiência. Então isso te faz, né, sentir, né? Pô, bacana, acho que vale investir e tal. Já ganhamos na experiência. Não, exatamente. Até nesse ponto, eu lembro que algum tempo atrás... Porque em lojas que tu compra, assim, eu lembro que a primeira vez, não faz tanto tempo que eu não tenho tanta idade, mas foi mais assim, que antes tu comprava algo, pegava a sacolinha, muito obrigado, bom dia e ia embora. Boa. Aí eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu comprei numa loja, esperei me entregar a sacola e a pessoa, não, te acompanha até a porta. Aí me entregou e eu... É isso, um detalhe. Detalhezinho. Isso hoje acontece em muitas lojas. É comum, não, te acompanha até a porta. Ali, não, beleza, ok, obrigado. Só mais um detalhe. E hoje, assim, muito voltando pro digital, né, pro nosso mundo, eu vejo que a linguagem, né, tá muito associada a isso hoje. Não é mais aquela... Como a gente conheceu, né, aquela linguagem de feedback ali. Isso. Olá, sucesso. Vocês tem... Bacana, tem joinha, tem expressões. Então a linguagem tá mudando. Nós estamos coisas mais coloquiais, né? Não é tão formal. E vem muito do que a gente tá passando aí hoje, né? Hoje o mundo online, principalmente dos jogos, né? Tá ensinando muito, assim, né? Então. E até puxando um pouco pro meu lado, a questão das ilustrações dentro de produtos. Porque realmente sai bem dessa linguagem de erro. Consulte o administrador. o triângulo clássico amarelo, aquele aqui com exclamação. E uma mensagem cinza com letras pretas. Isso, que erro que deu. Por que não pode ser mais legal, né? Aí a gente traz a questão da ilustração. Boa. Dá uma animaçãozinha ali pra... Vem uma carinha se desmanchando. Humanizar, né? Humanizar. Acho que a palavra tá na humanizar. E a linguagem que é usada também, né? Erro tal. Que é erro tal? O que aconteceu aqui? Essa é cruel. Não, erro. Aconteceu chama algo de errado. Chama o UX lá pra ele arrumar. Chama o rapaz da TI. Chama o rapaz da TI. Não, então isso até dentro... São pequenas coisinhas inovadoras que foram sendo incorporadas nos projetos, principalmente no digital, né? Falando vindo um pouco mais pro digital. De sair daquela parte mais cinza, preto e branco, trazendo elementos. Isso é inovação. E não só para tela de erros, é claro, né? Daqui a pouco para guiar uma informação, assim, tu olha, opa, mas aonde eu vou se eu clicar aqui? Pô, tem um botãozinho ali, mas isso aqui é aquele clássico que agora eu esqueci como é que é o nome da funcionalidade, deve saber mais do que eu agora, que é aquela funcionalidade que ele vai, quando tu entra na tela inicial me faltou o termo agora, cara. Tava na ponta da língua, perdão. Qual? Que é da orientação da onde clicar, né? Tipo, começa walkthrough, se eu não me engano. Não, mas eu digo, tipo assim, segue o exemplo. Aí, tipo, como tu vai fazer um empréstimo, por exemplo. De crédito. Aí tu clica aqui, que fica branquinho, clica aqui, escreve aqui,
faz não sei o quê. Tipo, não é só assim, ó, vai lá e faz o empréstimo. Exato. Te vira, velho, pra escrever outros negócios. Não, é um texto ali com... Mostra Não, aqui, clica aqui, faz isso ele vem aqui. mostrando pra ti o passo a passo, né? Isso, passo a passo ali. Agora me faltou o termo, que normalmente sobe uma telinha e o cara faz isso. Não, eu me lembro... Tem diga lá, telas desculpa. ali também que facilitam quando tu pega uma coisa que ninguém pensava, né? Um nome, um exemplo bobo, o nome da mãe. A maioria pensava assim, meu Deus, o que eu vou botar? O nome, né? Aí tu bota ali só o mouse em cima e já tá dizendo, o sim, que sim. que é, o que Sim, tem que sim, botar, é. sabe? São evoluções que acontecem. É orientação, né? Orientação. A gente tava, só pra voltar um pouquinho, desculpa, pra voltar um pouquinho dessa inovação, que às vezes é uma coisa que não é nem tu fazer mágica, né? Criar algo muito Exato. absurdo. Porque o projeto que a gente tava falando aqui de exemplo pra galera, tipo, era um projeto específico, tipo, existia isso aqui, o aplicativo funciona, tá? Funcionava. Mas a inovação era que funcionasse em 2 tipos de dispositivos diferentes. Exato. É isso. Ele funcionava para Android e não funcionava num Apple, num iOS. A gente, né, trabalhou num conjunto para que ele começasse a funcionar com a inovação de cor, né, o layout, interface e tal, mas que essa inovação também era funcionar em 2 sistemas operacionais diferentes. Exatamente. E o desafio é adaptar também, né? Porque a Apple é um pouco diferente, né? Do Pouco que tu não, vai, né? Mas é que eu tô sendo modesta no Android ali, É. botões, ícones. Tem muita... A forma do serviço. dos Isso, a funcionários. linguagem, né, que a gente tá falando. exatamente. E assim, se teve a noção de que a experiência vende, né? A experiência e vende... Vende caro, no né? geral. Vende no geral. Vende porque é legal, vende porque é bonito, vende porque dá retorno. Exatamente. Então, Financeiro. Aí o profissional, acho que teve esse boom, né, do UX aí nos anos atrás aí, é exatamente por isso, assim, da experiência, né? Temos que fazer algo inovador, com experiência, Sim. meio que na Vencer onda, a né? concorrência, sei lá, de algum exato, momento exato. veio pra... As pessoas vão comprar porque elas vão comprar, vão adquirir um serviço porque tem experiência com qualidade, enfim, Sim. né? Não, esse produto eu não quero, o serviço eu não quero, porque a experiência é Sim, horrorosa. não, e até indo para coisas mais do dia a dia, atendimento em algum estabelecimento. Eu não vou em tal lugar porque o atendimento é ruim. Eu não vou usar tal produto porque a usabilidade é ruim. Aham. É a mesma coisa. É. Se tu não trata a usabilidade, a experiência do usuário com... Se não te preocupa com Se isso, tu não te né? preocupa com isso, tu perde. Tu não tem o reuso do aplicativo, por exemplo. Dos serviços. O site, serviço, enfim, qualquer exatamente. coisa. Pra tipo, o aplicativo do bancário ali. Cara, não é sempre que tu vai abrir o teu. Sim. Então, pra tu ter o usuário sempre, cara, Qual é a tem inovação que tem ali, né? exatamente. Que E às faz vezes a diferente? inovação é simplificar o processo todo. Aham. E não é nada revolucionário. É Diminuir clique. exatamente. Já inovou. Exatamente. Diminuir o clique já inovou. Exatamente. Eu digo muito que todo mundo é um UX, né? Porque a gente tá o tempo todo com o celular ali e olhando coisas o tempo todo, né? Informações o tempo todo. Então todo mundo tá vendo as inovações, enfim, entrando E no não que aplicativo. não precisa estudar, tá? Por favor. Tem que estudar Tem que muito, estudar. tem que estudar Não é muito. assim, todo mundo é e todo Não. mundo vai trabalhar. Não é assim também. Mas Mas é a isso, ideia é o tempo todo, né? Então a gente não precisa às vezes criar uma super inovação e atrás dessa inovação, ela tá ali às vezes, né? O tempo todo. Não, e Aproveitando diga, Lu. essa tua deixa ali de estudar, né? Boa. É verdade. E o que assim, quem quer entrar pra área precisa começar a estudar, precisa entender por onde ele começaria, sabe? Uhum. Pra entrar na Porque a área gente sabe que é estudo contínuo, né? Mas Sim, Como é que é? sempre. Tem que meter a mão no código, tem que não sei o que. Né? Tem Meu que ter um lá. amigo que seu amigo que coda. coda, que mexa com design. Boa. Não, mas pra entrar na área, tem, que nem a gente tava falando um pouco antes, tem as subdivisões ali da categoria, né, a parte de UI. Eu quero ser um UI designer. Ok. Começa a estudar a interface, começa a estudar a estrutura de interface da Android, do iOS. Quero ser um UX designer. Estuda fundamentos do design thinking, estuda usabilidade, pesquisa. Então, passa muito por leituras de artigos, vídeos também, que às vezes são muito assertivos para a parte de interface também. Interface a gente estuda desde sempre, só não se dá conta. E como o Thiago falou antes, a usabilidade também, a gente está sempre estudando. Tem que ter muita observação também. Além da parte teórica,
lendo livros, artigos, procurando profissionais em redes sociais, é algo que eu tenho feito muito. Quem é o designer responsável pela interface do tal produto? Deixa eu ver quem é. Vou atrás dele. Boa, isso é muito importante. Tem um produto que estourou, sei lá. Exatamente. E tal, quem foi o cara Exatamente. que usou de lógica. Então, uma dica que eu dou pra galera que quer entrar é isso. É procurar as boas referências da área e estudar os métodos mais usuais. A questão do design thinking. A usabilidade, que não é um método, né? Mas estudar bastante, porque tem muita parte teórica, questão de pesquisa, questão de a parte quantitativa ali para tratar esses dados que tu não anotei um monte de coisa. Tá, e agora o que eu faço com isso? Estudar como trabalhar isso. E a parte de interface, que é algo que eu sou muito mais sou muito mais focado, tenho muito mais experiência. Manja, é bom. Vamos botar isso aí, então. É bom. Vamos botar a parte que pode eu sou dizer, melhor. Eu também confio. É bom. É bom. É bom, é isso. É muita observação. É sempre referência. Li o meu artigo aqui. Vou botar um vídeo no YouTube de interface. Ok. Vou abrir um site de referências. Ok. Ou vou no produto que eu ache que é bom. Então é muito isso. É referência. E a parte, né, que lá no começo, eu sempre disse, infelizmente, a parte teórica, porque não adianta. É que não adianta, né, cara? Não tem como fugir. Teoria. Não tem como fugir. Não tem. Porque para aplicar na prática, a teoria tem que estar. Tem que entender a teoria. Porque o Thiago Exato. disse, né? Tipo, cara, todo mundo, de alguma forma, tem uma experiência pra ser, né, um cara que manja, que usa... Podia melhorar um pouquinho esse botão, é uma ideia, mas sem a metodologia do negócio... Exato, tu só vai achar teoria, que tá ruim. É isso aí, tu não vai saber o que fazer. Isso. Tem que melhorar esse botão, mas e aí? O que eu vou fazer agora? Eu sei que tem que melhorar o botão, mas e aí? Parece algo tão simples, né? Esse site é ruim. Tá. E o que tá ruim aí? Não sei. Pipipi, popopó. Exatamente. Tem que ser um bom observador, né? Também. Eu entrando nessa parte da educação, né? Hoje tem muitos cursos aí, enfim, tem cursos, tem pós-graduação, tem internet muito, né? Você pode ir YouTube e tal. Mas a literatura tem que estar sempre sendo atualizada o tempo todo, né? E a observação, né? Também, assim, acompanhar profissionais que têm trabalhos aí no mundo afora, renomados, né? E tal. Eu gosto de ver muita coisa... Hoje, assim, ó, tem os livros ali de suporte que a gente tá sempre lendo, mas tem artigos, né? Medium, por exemplo, é um que eu gosto bastante, onde tem todo um processo de trabalho ali, um método, né? Feito pros projetos e tal. Então, a gente consegue acompanhar, né? Pra quem gosta de acompanhar o processo em si. Porque, às vezes, a gente acaba olhando muito só o moranguinho ali, né? Do bolo ali, né? A cerejinha. Tá, mas como é que foi feita a massa, né? E também, assim, não só às vezes tem muitos profissionais que não são de UX e UI que também tem boa noção. E aí nós estamos falando de desenvolvedores, de pessoas de negócio, enfim. QAs, Muito importantíssimo esses dois. Hoje o profissional, principalmente de experiência, né? UX, UI, os product designers, enfim, ele se cerca de vários componentes para poder criar algo interessante. E aí nós estamos falando de dados. Você vai lá no cara dos dados, você vai no cara de negócio para entender o negócio, vai no usuário. Ô, usuário, tudo bem? Olha só, eu estou fazendo uma pesquisa aqui para criar um produto inovador. Vamos lá. Como é que foi a tua última experiência aí nesse serviço, nesse produto? Então, assim, ele vai se cercando para aí sim a gente organizar tudo isso e montar. Mas em relação à educação, voltando ali, é isso, assim, muita literatura, tem muita coisa aí, né? Dá para procurar muito curso, muito curso já hoje. Acho que na época que a gente começou, agora tinha muita literatura gringa. Eu lembro que era muita coisa em inglês, também. Programação também, né? E hoje não, hoje o acesso tá super fácil. E hoje tem as redes sociais também, né? Tem YouTube, redes sociais, então assim, a barreira é muito baixa, né? Sim. Tu pode, pra começar, é muito tranquilo. Exatamente. Tem um
eu acho que tu falou um pouco do Medium, assim, a galera da South aí, a gente até preza que a galera faça isso na South, né? Escrevam os Mediums lá e tal. A gente tira bastante coisa de lá, a gente traz gente aqui que escreve no Medium pra conversar, então fica a dica também, faça alguma coisa no Medium, que a gente vai trazer pra bater um papo. Mas o que eu queria dizer sobre o Medium é que entra numa visão de trabalho fora da metodologia, né? Porque o cara vai lá, o cara estudou, escreveu, referenciou a metodologia, mas ele colocou, cara, passei por isso, porque em tal lugar foi assim, em tal lugar foi assado. Coloca uma caso, experiência, né? E isso é legal até pra tu tirar a ideia, né? Sim. Opa, cara, eu tava com uma dúvida no negócio, esse cara escreveu 2 linhas aqui, que é exatamente isso que eu tirei. Matou. Pá, e vinha fazer. Ou, quando tu precisa de alguém que te ajude, nem em 3 horas te ajuda a prototipar. Exatamente. Ensina a prototipar. Isso é até um ponto que eu ia trazer antes, que quase deixei passar, que é a questão de networking também. Também. Sim. Networking não se trocar fecha. figurinha, né? Exato, não se fecha no mundinho que eu sou bom. Eu sou isso, Ó. alguns são. Não se fecha e tem que escutar. Nessa área, como o Thiago tava falando antes, a gente se cerca a gente não faz nada sozinho. A gente se cerca de pessoas que vão contribuir. Massa. Então não se fecha no mundinho de que eu não vou pedir ajuda pro cara porque eu quero ser melhor que ele. Negativo. Eu não Traz venho pra da área, si. né, Isso é muito bom. de UX, mas no meu TCC eu tava desenvolvendo o front, daí mudaram tudo. Não, eu quero que seja no XD, um protótipo. Aí eu corri pro cara. E network. Alô, Network. Aí eu disse assim, funcionou. e agora, o que eu faço, né? Bem. 3 horas ele ficou me explicando. E conseguimos. hora, passei, cara, legal. Tirei nota 10. Legal, Foi bacana. a consultoria de amigo. De colega. Que A massa. consultoria de 3 horas. Não, mas foi bacana, ajudou. Assim, eu não... Ajudei, passei, já Boa, tô não, é isso aí, passou, né? graduada. Porra, é isso aí, Com fechou. nota 10 ainda. Olha aí, ó, Viu? Deus o livre. E E o X falou. 11. E falaram que era bom mesmo. É isso aí, né? Mas, cara, não querendo cortar, né? Mas já Claro. cortando, a gente tá com o nosso horário estourando aí. Passou rápido, né, cara? É legal quando a gente traz um papo bom, assim, que passa rapidinho, né? E fica com vontade de conversar mais coisa e mais case. Mas, assim, pra agradecer vocês, cara. Foi muito bom o papo. Muito Legal. obrigado. A gente já tava querendo trocar uma ideia um pouco... a gente já teve outros papos sobre o X. Fica os vídeos aí também pra galera dar uma olhada. Mas de uma maneira um pouco mais nesse sentido, assim, dessa diferença Sim. que não existe, mas que a galera às vezes fica questionando até pra entender. E obrigado pela presença de vocês. De novo, assim, um prazerzão ter vocês, Carlos, meu brother aí, né? Então, nós agradecemos. agora Nós Valadares, que meu agradecemos. mais novo brother aí, né? Exatamente. E esperamos, Valeu. né, que eles apareçam em mais Não, a alguns gente vai episódios. trazer Não, outras tem ideias. Tem muito outras assunto. ideias. Tem pauta, tem Não, pauta, tem tem pauta. Tem bastante Bastante pauta. E aí, assunto. cara, fica a dica se vocês quiserem alguma coisa, repetir, cara, lançou um Medium lá, tem algum assunto inovador, alguma, né, falando exatamente, dizendo assim que puta, é legal, vamos trocar uma ideia, acho que trazer pro nos Threadcast é chame. massa. Chama que a gente vai Vocês trocar uma sempre ideia. bem-vindos aqui, Tá? né? Então, beleza, só pra não esquecer, né, que já que a gente tá terminando, a palavra é lhama. Fica a dica, tá? Lhama. Mas então, galera, de novo, obrigado. Oh, valeu. Agradeço todo mundo aí que tá Valeu, presente valeu. com a gente aí no Valeu, Threadcast. Obrigada. Quero que vocês aí não esqueçam, tá? Se inscreve, compartilha, curte, compartilha. né? Nos 2 canais, tá? No Threadcast e na South. A gente tá buscando esses E 1000 vamos lembrar inscritos. dos 1000, né? É isso aí. E quando chegar lá, a gente vai ter que fazer uma baguncinha. Então, por favor, façam correr esses 1000 inscritos aí, E não beleza? esqueçam da palavrinha que a Ade já falou agora há pouco, lhama. né? Vou repetir, lhama. Beleza? Lhama. Mais uma vez, então, valeu, gente. Obrigado. A gente se vê aí na próxima semana no Threadcast. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tu tá indo um pouquinho pra trás. Tua sombra tá aparecendo atrás do Thiago ali. E eu daqui a pouco tô E fazendo uns não, pelinhos. é esquentando o rosto, né? Não, eu tava assistindo. Bom, bagulho.